Hare Hare. It's a gift for you. Oh, very nice gift. Put in the tray. It's very nice. Nice, very good. Huh? This is playing good. Huh? Oh, you speak something. Para. Hare Krishna. Boa noite. Então eu estava esperando o momento mais adequado para presentear uma arte, né, que me veio assim de fazer e presentear, né, para o Gurudeva e para o templo, né. E sou muito grata novamente por todos estarem aqui, esse encontro lindo, né? E me emociona bastante assim ver cada olhar, alguns olhares já conhecidos e outros olhares novos, né? Mas a gente percebe a essência de cada um nesse olhar, né? Então sou muito grata por isso, né? E fiquei pensando assim, às vezes a gente fala que existem seres humanos ruins e bons, né? Mas eu vejo que, até já li a respeito disso, né? Que não existe ser humano ruim, né? Ele, que nem uma devota falou há pouco, que é o nível de consciência de cada um, né? Então, se aquela pessoa parece ser não tão boa ainda, né? É a vibração dela, é o nível de consciência dela, né? Se está vivendo no modo da ignorância ou no modo da sabedoria, né? Então, acredito que não exista ser humano ruim, né? Então, eu queria deixar essa mensagenzinha pra gente, né? Que às vezes a gente julga o outro também, né? Então, sou muito grata, né? Por sempre o Sri Gurudeva querer participar aqui, né? Porque traz essa luz para esse espaço tão simples e auxilia minha família também, né? E para a cidade também é muito bom porque traz essa luz para a cidade, né? Então vai ampliando essa luz. Então sou muito grata, tá? Novamente. Hare Krishna. Who painted this? She painted. Huh? Você que pensou, né? What is the significance? Qual o significado do quadro? É para ser o Krishna, é Krishna. But one side is Krishna, one side is black, one side is white. Ah, mas é que você fez ele meio branco, ele tem um significado? Se ele sai do preto, do lado preto, do lado branco? É a sombra, né? Um lado é sombra e luz, né? Just the shadow and the light coming. I tell you, very nice, beautiful. This meaning about this picture. Ele vai te explicar o significado bem bonito que tem por trás dessa imagem. Actually, this is Krishna, this is Radha. Na verdade, um lado é Krishna e do outro é Radha. And both also playing the flute. E os dois estão tocando a flauta. And this is also mentioned in Srimad Bhagavatam. Isso está mencionado no chamado Bhagavatam. When Krishna he used to go herding the cows, Quando Krishna ia pastorear as vacas, and he plays the flute. ele tocava a flauta. But Krishna was playing flute. Srimati Radhika, she is saying, "Oh no, you have to play flute this way." That time, Krishna, Srimati Radhika, she is playing the flute, and teaching to Krishna how to play the flute. Aí, Srimati Radhika ouvia Krishna tocar flauta e falava assim, não, Krishna, você tem que tocar flauta desse outro jeito. Ela aí ensinava Krishna a tocar flauta. Then both are playing the flute. Aí os dois ficavam juntos tocando flauta. This mode explained in Srimad Bhagavatam in Venugatam. Esse humor está explicado no chamado Bhagavatam, no Verno Gita. Brajisa Tanayu Brajisa Sutta. And that means here the Krishna and Srimati Radhika. Então, nesse verso, aí daquele lado ele é Krishna e desse outro Srimati Radhika. This verse is saying, Apsnatang phalamidam naparam vidam.
And Srimati Radhika, she is saying, what is the meaning of our eyes? Srimati Radhika fala nesse verso, qual o significado, qual o propósito da gente ter olhos? If you not take darshan, the beautiful form of Krishna. Se você não tem a visão da belíssima forma de Krishna, qual o propósito de ter Because, olhos? because Lord gives us this all the limbs and body how to serve to Him. Porque na verdade Deus nos dá um corpo e também cada parte do nosso corpo para que a gente possa servi-lo. Lord gives us eyes how to take darshan, beautiful form of Govinda. Na verdade Deus nos dá olhos exatamente para a gente poder ver essa belíssima forma que Ele tem, a forma de Govinda. In this verse, Sri Vishwanath Chakravarti Pad and our Acharyas very nicely explain the Akshunatang Phalamidam Naparang Vidama. There are no any other fruits to earn of our eyes to take darshan except Krishna. E nesse verso, nossos acharyas, nossos gurus explicam que o significado desse verso é que o único propósito da gente ter olhos é para ver a forma de Krishna, nada mais. Though Krishna there are many forms, but when Krishna he used to go herding the cows with his friends. Apesar de Krishna ter várias formas, a forma que ele apresenta quando ele vai pastorear as vacas com seus amigos, And that time Krishna's form is the unique and unparalleled. essa forma que Krishna exibe nesse momento é uma forma única e inigualável. Because that time Krishna intoxicated heard all the living entities by the sound of this fruit. Porque nesse momento Krishna está intoxicando o coração de todos os seres vivos com o som de sua flauta. And even all the gopis they also attracted with Krishna. They are coming out from their house and taking darshan, beautiful form of Govinda. Até as gopis estão totalmente intoxicadas por Krishna, elas saem de suas casas e elas vêm para conseguir ver Krishna. And Krishna also captivated their heart with his sidelong glance. E Krishna ele cativa o coração das gopis com seu olhar de canto de olho. So for this regard, Srimati Radhika she is saying in this verse, Akshunatang Phalamidam Naparang Vidamo. And Brajesathuta. Brajesathuta means the son of Nanda Maharaj. And Krishna when used to go herding the cows, he plays the flute. But he had also Srimati Radhika, she is also playing the flute with Krishna. Look, here Radha, or here Krishna. Então esse verso está falando, né? Srimati Radhika diz que o único propósito de ter olhos é para ver a belíssima forma de Krishna. Então a Srimati Radhika, ela toca a flauta junto com Krishna. Então daquele lado de lá, de lá é Krishna e desse lado aqui é Srimati Radhika, a parte mais clara. Krishna is the blackish complexion, or Srimati Radhika the fresh complexion. For this regard, here the blackish, and Krishna is Srimati Radhika the fresh complexion. So both are playing the flute. Então, um lado ali está mais escuro, do lado do rosto. Então ali é Krishna, na verdade, está tocando flauta, e o lado mais claro é Srimati Radhika que está tocando flauta. Bolo Radha Rani ki Jai Shri Very nice, beautiful this picture. Muito bonita a pintura que você fez. Good Preman. Purari Gaura Chandraya Radhika Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vancha Kalvatrivasya Kripa Sindhu Vaivacha Patitanang Pavane Bhu Vaishnave Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavam Sri Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavam Sri Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj,
and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all my respectful guests. Então, primeiro, minhas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravista, Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj. Nitya Pravista, Om Vishnupada, Satarashata, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Também minhas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravista, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados aqui muito respeitáveis, presentes nesta noite. So, all you very nicely explain and the glorification of chanting holy names, Nam Mahatma. Então todos vocês muito bem explicaram a glória do cantar dos santos nomes. But very few people they know the value of the holy names. Mas pouquíssimas pessoas sabem realmente o valor dos santos nomes. Because the holy name is called the transcendental. Porque na verdade o santo nome ele é transcendental. And our scriptures explain Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddho Nitya Mukto Abhinnatvat Nama Namina. Abhinnatvat Nama Namina means there are no difference Harinam and Sri Hari himself. Então é porque as escrituras explicam esse verso que diz que na verdade não tem diferença entre o nome de Krishna e o próprio Krishna. And because conditioned soul they like material things. As almas condicionadas, elas gostam de coisas materiais. They forget to Krishna, but they love material things. Se esquecem de Krishna e amam as coisas materiais. And what do you love? Do que você gosta? And what do you like? Do que você gosta, do que você ama? Material things. Coisas materiais. And wife, children, wealth, money, car, and house, car. Mulher, filhos, dinheiro, riqueza, carro, casa. And, but all these things, that is called temporary and also changeable. Mas todas essas coisas são temporárias e também imutáveis. And today what we are looking, maybe today, maybe tomorrow not with you. Então as coisas que você vê hoje em dia, hoje, amanhã pode ser que não estejam mais com você. And 100 reais in your pocket now, tomorrow, finish. Então agora você tem 100 reais no bolso e amanhã já não tem mais. Huh? Finish means that 100 reais going to other hand. Já não tem mais, por quê? Porque os seus 100 reais já foram parar na mão de outra pessoa. This is wrong. Não é verdade? And look this. Because this is the nature of this material, always changing and going to one place to another place. Então a natureza desse mundo é isso. Tudo está sempre mudando e vai de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. But Harinam, that is transcendental or eternal, that is not going anywhere, always with you. Mas o santo nome de Deus é algo transcendental, eterno e vai estar sempre com você. And if you receive Harinam, means Lord Hari himself with you. Então se você recebeu o Harinama, o nome de Deus, significa que Deus está sempre com você. How many did you get Harinam? Quantos de vocês aqui já receberam o Harinama, os santos nomes, para poder cantar? But you chant holy names. That means you direct meet with Sri Hari. E vocês devem cantar esses santos nomes, né? Porque esse cantar significa que você está se encontrando diretamente com Deus. But you cannot realize about him. Mas você não consegue realmente se dar conta disso. Why? Two reasons. Because you completely covered with Maya. Por que você não se dá conta disso? Que você quando canta está se encontrando com Deus diretamente? Porque você está totalmente encoberto por Maya. And another, you also illustrated with Maya. Você está totalmente encoberto e iludido por Maya. Pela ilusão. So for this regard, you don't understand what is the value of these holy names. Por isso que você não compreende o valor dos santos nomes. But associate with sadhu, guru and chanting holy names, then slowly realization will come in your heart. Mas se você fica na companhia do guru, de pessoas santas e começa a cantar os santos nomes, realmente, você um dia vai alcançar essa realização espiritual. And once one guru gave one valuable gem in the hand of his disciple. É uma história que uma vez tinha um guru que ele foi e deu uma pedra preciosa para um discípulo dele.
But disciple, he did not understand what is the value of that the gems. Mas o discípulo ele não entendia qual era o valor daquela pedra preciosa. Okay? So Guru told his disciple, go to the market. You also check how much value about these gems. Aí o Guru falou pro discípulo, vai então no mercado e veja lá quanto que está custando essa pedra. So disciple first he came in one place, one old lady, she was selling some vegetables, spinach, something this. Aí esse discípulo foi no mercado e tinha lá tipo uma vendinha de uma senhorinha que vendia tipo espinafre, uns legumes. Okay? Then she told, what is this? Well, how much vegetables will you give me? Spinach give me. E aí, yes. Então aí foi, e aí ele perguntou assim pra essa senhorinha, quanto que custa isso aqui? Quantos vegetais você pode me dar em troca dessa pedra? The old lady, she told, this is useless. They said, but little bit glittery. So I can give you little bit vegetables and spinach to you. Aí aquela senhora falou assim, essa pedra aí não vale nada. Mas ela é meio brilhante, assim, então eu posso te dar um pouco de espinafre em troca dessa pedra. Because these gems look like very nice, blue glittery. Maybe I will give my grandson or granddaughter, they will play with the gems. Porque essa pedra, assim, é meio brilhante, brilhosa, né? Então eu posso dar de presente para meus netos ou para minha neta e aí elas vão poder brincar com essa pedra. But his Guru told, you don't sell, just you try the value. Mas antes de ir pro mercado, o que acontece? O Guru tinha falado pro discípulo, vai no mercado e faça tipo uma pesquisa para ver quanto que vale essa pedra, mas não vende para ninguém. So the disciple returned back, told his Gurudev, the old lady who was selling the spinach, and she told he will give little bit vegetables and spinach give to me. Aí esse discípulo voltou pro Guru e falou assim, Gurudeva, eu fui no mercado e aí lá uma senhorinha vendia espinafre, ela disse que o valor dessa pedra era só alguns espinafres em troca. Then Gurudev told, okay, go and the grocery place, where the people, they are selling rice, dal, something this. Sim, aí o Guru falou assim pro discípulo, tá, agora vai numa mercearia, né, nessas lojas que vendem arroz, feijão, tipo um mercado, supermercado. That grocery, he told, okay, these gems, very nice, beautiful. Maybe I can give you little bit rice or dal, something this. Maybe 1 kilo dal, 1 kilo rice I will give you. Então, o homem da mercearia falou pro discípulo, essa pedra é legal, bonita, eu posso dar pra você 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão em troca. Then he returned back, told his Gurudev that grocery he will give only little rice and dal. Aí, né, o discípulo voltou para Gurudeva e falou, Gurudeva, o rapaz da mercearia, o dono disse que vai dar em troca dessa pedra só 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Then Gurudev, no. Okay, now you will go in the market where the people are selling the gold. Goldsmith. Aí o Gurudeva falou pro discípulo, tá, agora você vai lá no mercado, né, como é que chama? Mercado onde vende ouro. Ourives. A pessoa que entende de ouro. Then goldsmith saw, this is very valuable things. E aí o ourives foi e viu aquela pedra e falou, nossa, essa pedra aqui é muito preciosa, é muito valiosa. That time that goldsmith said, okay, I will give you 10,000 reais to give you. Aí o ourives falou para ele assim, por essa pedra aqui eu te dou 10 mil reais. The disciple come back, the goldsmith, he is saying he will give 10,000 reais. So you have to sell. Aí o discípulo voltou pro Gurudeva e falou, Gurudeva, olha, o ourives disse que ia dar 10 mil reais nessa pedra. Você tem que vender essa pedra, Gurudeva. Then the Gurudev told, no. You go to the place where the people, they are selling many kinds of pearls, and you can go there. Aí Gurudeva falou pro discípulo, agora vai lá no mercado onde as pessoas vendem pérolas e outras coisas similares. Then he go in that the place where the people, they are selling the pearls, valuable pearls, Manimukta. O discípulo foi lá até onde havia um mercado de pérolas muito valiosas. And that person, he saw, these very valuable things. He told, maybe I will give you, how much?
maybe 10 and millions and reais to you. E aí lá no Mercado das Pérolas falaram pra ele assim, ó, essa pedra é muito valiosa. Aí tá, quanto que você paga? Aí falaram assim, ó, a gente paga 10 milhões de reais pra você nessa pedra. Then disciple of Gurudev, we should not wait, have to sell this. Aí o discípulo voltou pra Gurudev e falou, Gurudev, não vamos esperar mais não, vamos vender essa pedra agora. But Gurudev, no. You go to the place of king. Where kings, all the goldsmith and those are selling the pearls. You go to that place. Tá, aí o discípulo, o Guru falou pro discípulo, tá, agora você tem que ir no mercado lá da corte, né, o mercado da corte do rei, onde eles vendem os ouros, tem os ourives, tem o mercado das pérolas, tudo no mesmo lugar. Then disciple came in front of king. Then how much value about these gems? Ask your goldsmith and what is called? Those are selling the gems. To the king? Yes. The disciple asked the king. Ah, tá. Então aí o discípulo foi até lá, esse mercado da corte, e perguntou pro rei, pode ver por favor aí com o ourives e com o mercado das pérolas, quanto que vale essa pedra? Then all they also research, oh, this is very valuable things. Então aí eles fizeram tipo uma pesquisa ali na corte e falaram, nossa, essa pedra é realmente muito preciosa, muito valiosa. They advised to king, actual, this is called parsimony, touchstone. E aí os conselheiros assim falaram pro rei, né, que era o mercado da corte do rei. Falaram assim, ó, rei, na verdade essa pedra é uma pedra do toque, pedra de toque. If you touch the iron, then iron transforms in gold. É uma pedra que se você encosta essa pedra no ferro, o ferro vira ouro. So they told the king, you may give him half kingdom to him, but you not equal about this small gem. E aí falaram pro rei, rei, você pode até mesmo dar metade do seu reino para esse homem por essa pedra, mas mesmo assim não vai se igualar ao verdadeiro valor que tem essa pedra. The disciple told Gurudev, now king will give vast of wealth of money, so we have to give the king, then we will get lot of wealth of money. Aí o discípulo Gurudeva, vamos dar essa pedra pro rei, ele vai dar muito dinheiro, muita riqueza pra gente. Then Gurudev told, no, this is not the statue, this is called what? Chintamani digestor. Aí o Guru falou pro discípulo, não, mas é porque essa pedra aqui não é uma pedra do toque, a pedra que transforma ferro em ouro. É uma pedra que se chama Chintamani, é uma pedra que satisfaz qualquer pensamento que você tenha de desejo na sua cabeça. You understand? What is the meaning of Chintamani? O que significa What you desire Chintamani? will come and fulfill all your desire. Chintamani é um tipo de pedra que qualquer desejo que você pense, ela vai satisfaz. What is the difference? Touchstone and Chintamani. Qual a diferença entre essas duas pedras? A pedra de toque e a pedra dos desejos, Chintamani. Voilà. Então, Eu? podem falar? Alguém pode falar sobre a Eu? diferença entre elas? A pedra de toque, quando você encosta ela no ferro, ela transforma o ferro em ouro. E a pedra Chintamani nos desejos, tudo que você quiser, desejar, pensar, ela transforma em realidade. Qualquer desejo. You understand? Entenderam a diferença? Touchstone, if you touch the iron transfer in gold. Otherwise not. Or Chintamani, digestion, just your think will come and automatically fulfill all your desire. Então, a pedra de toque, você tem que encostar essa pedra num pedaço de ferro para transformar o ferro em ouro. Já a pedra dos desejos, a Chintamani, você pensa em qualquer coisa e ela transforma isso em realidade. So in the same way, Harinam is what? Not touchstone, parsimony. Harinam is called Chintamani. And just your think will come. What you think? And fulfill all your desires. E aí, os santos nomes de Deus, né, Harinam, ele é realmente Chintamani, é como uma pedra dos desejos. Porque qualquer coisa que você esteja pensando, o santo nome transforma em realidade. But for the Nam Harinam is called transcendental Chintamani. Aprakita Chintamani. Então, o Harinam, o santo nome de Deus, é uma pedra dessa Chintamani, só que uma Chintamani transcendental. Uma pedra transcendental. So Harinam, if you chant holy names, then holy names will fulfill all your desires. Então, se vocês cantarem os santos nomes, né, o santo nome vai satisfazer todos os seus desejos. And the old lady, she did not understand. She was thinking maybe this is some
glittery and some metals. Então aquela senhorinha lá do início, ela não entendia o valor daquela pedra. Achou que era uma pedra brilhante, algum metal brilhante só. For this regard, she wanted to give some little bit and vegetable spinach. Por isso que ela queria dar em troca só alguns maços de espinafre. And in the same way, they look, same gem and value is going on. Actual, and why? According their understanding, they are thinking this value, this value. E por que o valor foi crescendo, né? Cada pessoa foi dando mais pela pedra. Porque cada uma daquelas pessoas tinha um entendimento diferente realmente e mais abrangente sobre qual era o verdadeiro valor da pedra. Okay. So why I am saying, because Harinam fulfill all your desires. What do you want? Just your desire to come and chant holy names. Holy name will fulfill all your desires. Então o santo nome, ele satisfaz todos os seus desejos, na verdade. O que você quer? Apenas pense e aí o santo nome, ele satisfaz todos os seus desejos. But you chant, how will you chant? With firm faith, viswas. Mas como cantar, né? Você tem que cantar com uma fé muito firme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And what do you think will come? Anything will come. And holy names will fulfill it. Então qualquer coisa que esteja pensando ao cantar, o santo nome satisfaz esse desejo, transforma em realidade. So how will you chant holy names? Viswas, with the firm faith. Mas para isso, como você deve cantar o santo nome? Tem que cantar com fé firme, muito firme. So for this regard, this verse, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Abhinnatvad Nama Namina Nama Chintamani. Harinama is Chintamani. Então por isso que essa passagem das escrituras fala assim, né? Nama Chintamani. O santo Nama nome de Deus é uma pedra dos desejos. Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. And they're full of mellows. E também esse santo nome é cheio de doçuras transcendentais. Krishna himself manifested in the form of holy names. Na verdade, o próprio Krishna, ele se manifesta na forma do santo nome. Our name and Krishna name difference. Então existe uma diferença entre o nosso nome e o nome de Krishna. Our name is, that is your body's name. Our Krishna's name, none different from him. Nama Nami Avinnatvat Nama Nami. Então o nosso nome é o nome do nosso corpo, né? O nome do nosso corpo, mas o nome de Krishna é direto. Não, peraí, desculpa. Sorry, Nama Nami Avinnatvat. There are no difference between Harinam and Sri Hari. Mas não tem diferença nenhuma entre Krishna, Deus e o próprio nome dele. Just you utter water, 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 water. Water will come in front of you or not. Mas, por exemplo, aqui nesse mundo material, se você fica falando assim, água, 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 a água vai se manifestar diante de você e tal, dentro de você? Não, não vai. Entendeu? What do you think? Or what do you name? Qual o seu nome? You chant water, water, water. Water will come? Se você for falando água, 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 água vai vir para você assim? No. You have to go at the water and drink. Você tem que ir até onde está a água e beber água. Why? Because this water material, jara. Por quê? Porque a água é material. But Harinam, you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Krishna will come. Hare Krishna is Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe. Mas com o santo nome é diferente. Se você canta Hare Krishna, vai sim, Radhe Krishna, eles vão vir até você. Just you from faith chant. And all your unwanted things remove from your heart, then realize. Então vocês têm que cantar com fé firme. E aí todos os seus anatas, coisas indesejáveis que a gente tem no coração, vão embora e um dia a gente vai ter essa autorrealização. Give an example. Though I am chanting holy names, so why not my all desires fulfilled? Aí você pode dar um exemplo, né? Vamos supor, você já está cantando o santo nome, mas você reclama que estou cantando, mas não é assim que todos os meus desejos são satisfeitos. Meus desejos não são satisfeitos. This is true or not? Isso é verdade ou não? You want
What do you want? O que você quer? Money? Dinheiro? You don't want money. Você não quer dinheiro? Zero. Hey? Everybody want money. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo. Eh? Just honestly tell me, you want money or not? Seja honesto. You Quer want dinheiro food ou or não not? quer? Eh? Yes. Eh? Because now in this material world, you need many things. Eh? Eh? Many things are need. Eh? But I told all your desires will fulfill. Even the material and spiritual, everything desire and fulfill by the chanting of the holy names. Então, vocês querem dinheiro ou não? Sim, seja honesto. Todo mundo quer dinheiro, né? A gente está nesse mundo material, a gente precisa de várias coisas. Então, natural. Mas, assim, o Santo Nome satisfaz todos os desejos, né? Porque é uma pedra dos desejos. Mas desejos tanto materiais quanto espirituais. Dois desejos. So maybe your question will come. Oh, I am chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then what do you want? Money, 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 money. Aí você pode se perguntar, ué, eu tô cantando os santos nomes Hare Krishna e tô pensando que eu quero o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Huh? Dinheiro, dinheiro. 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 Yeah. Dinheiro mean? Money. Money. Dinheiro. Yes. What do you want? Wife, children, son, daughter? Nidai, what do you want? O que vocês querem, né? Ter uma mulher, ter filhos, filha, House, ter uma car. casa, um carro. I told everything. So why not coming? Maybe your question will come. Então, se você quer tudo isso e ainda está cantando os santos nomes Hare Krishna, por que você não está conseguindo essas coisas? I tell you, yes, Lord will fulfill all your desires. If you chant honestly, and Lord will give to you. Na verdade, eu falo que sim, Deus vai satisfazer todos os seus desejos. Se você cantar honestamente. But how to chant? Because I told you, the condition is you're faithful. Mas é que tem uma condição para o santo nome satisfazer todos os seus desejos. Você tem que cantar com fé. Faith needs first faith. Você tem que ter essa The fé. Lord will fulfill all my desires if I chant holy names. A fé de que Deus vai satisfazer todos os seus desejos se você cantar o santo nome. That is Sanskrit word for Vishwas. Vishwas kariya bhai karo nam sankirtan. Oh my brother, chant holy names with firm faith. O nome disso é Vishwas, essa fé. Ó meu irmão, cante os santos nomes com fé. But Harinam, even though no faith, that is called asraddha. Even though chant holy names, Harinams will fulfill your desires, but take time. Mas na verdade, assim, com o santo nome, se você não tem fé, ele também vai satisfazer seus desejos, mas leva mais tempo para acontecer. And holy names is not for Krishna. Krishna will destroy all your unwanted things from your heart. Porque o santo nome e Krishna são iguais, não tem diferença. Então Krishna vai sim destruir tudo de ruim que tem no seu coração, tudo que é indesejável. Give an example, magnet and iron. Um exemplo é o do ímã e o ferro. And magnet attracts the iron. O ímã ele atrai o ferro, This is true. não é verdade? But that iron covered with the dust, the magnet cannot attract. Mas se o pedaço de ferro estiver coberto com uma poeira ou sujeira, o ímã não consegue atrair o ferro. This is true. Não é verdade? You understand this science? Entendem a ciência? If the iron covered with the dust, the magnet can. But same iron free from all the dust, then magnet. Então se o ferro estiver encoberto por uma sujeira, uma poeira, o ímã não consegue atrair o ferro. Mas se esse ferro está limpo, sem poeira, sem sujeira, aí o ímã exerce essa atração. Many people they also use the magnet and also collect the money, coins there. Tem muita gente que usa ímã para assim pegar as moedas. Yeah, people are doing As this. pessoas fazem aqui isso. On the stick they put the magnet and they have the money, their money coming, coin coming, they are collecting. As pessoas pegam um pedaço de pau assim, botam um ímã na ponta e ficam assim passando por aí, onde que tem moeda, gruda ali, né? E elas guardam. I am saying in the same way, Harinam,
first clean all your dust from your heart. Por que eu tô falando isso? Porque o santo nome, ele vai limpar primeiro toda a poeira que tem no seu coração. So for this regard, cheto darpana marjanam bhava mahadavag nirvapanam Shreya kairva chandrika vitaranam vidya bodhu jivanam Anandam mudhivartanam pratipadam purnam mitasadanam Sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Harinam, first clean your heart. Então a primeira coisa que o santo nome vai fazer é limpar o seu coração. Because what kinds of dust in your heart and cover? Que tipo de poeira que tem está encobrindo o seu coração? Que tipo de sujeira? What is that? Many kinds of sinful activity. São várias atividades pecaminosas. You don't know. Many lives you committed many kinds of sinful activity. That is what cover your heart. That is your dust. Vocês nem sabem, mas em muitas vidas vocês já cometeram vários tipos de pecados. E aí isso é tudo, isso gera uma sujeira que está encobrindo o seu coração. Maybe because oh, this life, this time I did not commit any sinful activity, but many previous lives, thousands of lives you committed many kinds of sinful activity. Você That is fala, also cover your heart. mas nessa vida eu não fiz nenhuma atividade pecaminosa, mas em milhares e milhares de vidas antes, em milhares e milhares de vidas você já fez isso. Várias atividades pecaminosas. Isso é como se fosse uma sujeira que encobre o seu coração. So further scriptures explain, if you chant holy names, clean all your dust from your heart. That's what they call Cheto Darpana Marjanam. Então se você cantar o santo nome, as escrituras explicam que o espelho do seu coração vai ser limpo. O nome disso é Cheto Darpana Marjanam. And if the mirror full of dust, you cannot see your own reflection. Então se o espelho está cheio de poeira, você não consegue, de sujeira assim, né, no espelho, você não vai conseguir ver o seu próprio reflexo ali. Before drive your car, what you do? You have your mirror, clean or not? If the dust is there. Então antes de você dirigir, né, o carro, você pega, vê se os espelhos não estão sujos, com muita poeira e dá uma limpada. Who has car? Quem tem carro aqui, levanta a mão. Everybody has car. Todo mundo tem carro, né? So you clean or not? Vocês limpam o carro, limpam os espelhos? Before drive your car, you have to clean, and proper way put the angle. Then you can see the reflection. Então, para dirigir, né, você primeiro tem que limpar os retrovisores para ver se eles não estiverem sujos. Two side your mirrors and also middle inside. E também Three mirrors you have or not? vocês têm 3 espelhos no carro, né? O espelho no retrovisor, como é que chama? Esse aqui e os laterais. E Understand? vocês também têm que ajustar And o clean ângulo. very clearly. Otherwise you can see the car is coming, then behind car coming, or left car, right car. Tem que limpar bem os retrovisores, os espelhos todos do carro e posicionar eles bem no ângulo certo para você poder ver que o carro está vindo. And if your mirror full of dust, you cannot see the reflection. That is called. Mas se o seu espelho, os retrovisores do carro estão todos sujos, com uma poeira, uma sujeira, você não vai conseguir ver o reflexo dos carros. So you have to clean the mirror. Então primeiro você tem que limpar o espelho do In retrovisor. the same way, in the scripture, Lord Chaitanya Mahaprabhu said is what? Cheto Darpana Marjanam. First, chanting holy names, your mirror of heart will be clean. All kinds of dust, sinful activity, everything is like this. Então, cantando o santo nome, esse espelho do seu coração vai ser totalmente limpo. Todas as suas atividades pecaminosas, etc., serão destruídas. You understand? Thank You you. chant more and more, again and again, chanting holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But again and again, chanting holy names, more and more, chanting holy names. Then your heart and mirror of heart will be clean. Então a gente deve cantar esses santos nomes, cantar mais e mais, mais e mais. Aí o nosso espelho do nosso coração vai ficar limpo. Without chanting holy names, your heart will never clean. All kinds of sinful will not go out. Então se você não cantar o santo nome, o espelho do seu coração nunca vai ficar limpo. Né? Toda essa sujeira das atividades pecaminosas nunca vai embora. Understand? So you chant holy names and with firm faith.
Então vocês devem cantar os santos nomes com uma fé muito firme. Then holy name will fulfill all your desires. E aí os santos nomes vão satisfazer todos os seus desejos. Not only the sinful activities, many kinds of lust, anger, enviousness, jealousy. This is also dust on the mirror of your heart. Então essa poeira, essa sujeira em cima do espelho do seu coração não são só as atividades pecaminosas como você fez ou faz, mas sim também luxúria, raiva, ciúmes, inveja, tudo isso também conta com essa sujeira que tampa o nosso coração. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained Chitta Darpana Marjan, how we clean the mirror of our heart. Então, no Chaitanya Charitamrita, que é esse livro muito sagrado, Krishnadas Kaviraja, ele conta nesse passatempo do Gundita Marjan como limpar o nosso coração, o templo do nosso coração. So I am saying because when you chant holy names, then holy names clean your heart. Then what you do want, then holy names fulfill all your desires. Então, quando você canta o santo nome, o primeiro santo nome limpa o seu coração. E aí depois, qualquer desejo que você tem, ele vai satisfazer. First clean and then holy name fulfill your desires. Primeiro ele limpa, o santo nome limpa o coração e depois satisfaz todos os seus desejos. If you're not clean, how possible your desire will fulfill? Porque sem essa limpeza, como que é possível que ele vai satisfazer todos os seus desejos? If you eat, you are hungry. If you eat, then your strength will come in your body. Então, se você está com fome, aí você come. Depois que você come, você sente uma nutrição, uma força dentro do seu corpo. Or if you not eat, so how possible strength in your body? Mas se você nem chega a comer, como que é possível que o seu corpo fique forte? This is true. Não é verdade? So you have to eat more and more and more. Their strength will come. Então vocês devem comer mais e mais e mais para poder ficar forte. That means what? More and more chanting holy names. Ou seja, eu estou falando para vocês cantarem os santos nomes cada vez mais. Then your realization will come and holy names will fulfill all your desires. E aí vocês vão poder alcançar essa realização e o santo nome vai satisfazer todos os seus desejos. Because in this material world, no one happy with you. Na verdade, nesse mundo material, ninguém está feliz com você. Externally thinking, he is happy, she is happy, actually no one happy. Externamente você pensar que está feliz, ela está feliz, mas na verdade ninguém é feliz nesse mundo. Who is happy with you? Tell me. Desculpa, quem é happy with you or happy with me? Who is happy with you? Então, na verdade, nesse mundo, ninguém está feliz com a gente. A gente acha externamente que eles estão felizes com a gente, mas na verdade não. Quem está feliz com você nesse mundo? Ninguém. Your wife happy with you? A sua esposa está feliz com você? Externally happy but not happy. Externamente ela parece feliz, mas na verdade ela não está Your feliz. husband happy with you? Seu Externally happy but internally not happy. Seu marido está feliz com você? Externamente, sim, mas internamente ele não está feliz. You say, no, my wife is very happy with you. Não, minha esposa ela está muito feliz, ela é muito feliz. I don't know. Não. Even your mind is not also happy with you. Nem a sua própria mente está feliz com você. Mind also disturbed. A mente também está. If mind is happy with you, why you are unhappy and disturb your mind? Se a sua mente estivesse feliz com você, por que você ia ficar infeliz e com a mente perturbada? Sometimes mind disturbed or not? Às vezes sua mente fica But perturbada, sometimes não. not every time. Não, não é às vezes que a minha mente fica perturbada, não. É toda hora. This is true or not? Não é verdade? Mind disturbed. Everybody asks, well, how are you? Okay, my body is good, but mind is not good. Então a mente fica incomodada. Todo mundo pensa assim, como é que você tá? Você diz assim, eu tô bem, meu corpo tá bem, mas a minha mente não tá bem. Why? Because that is called the unsatisfaction. Por quê? O nome disso é uma insatisfação. You want more, but everything is your limit. So what is your unsatisfaction come? Por quê? Porque você quer mais e mais, mas neste mundo tudo é limitado. Aí você fica insatisfeito. This is true. In this material world, everything is your limit, but you want unlimited. Na verdade, neste mundo material, tudo é limitado, mas a gente quer tudo ilimitadamente. For this regard, your mind disturbed. E é por isso que a sua mente fica incomodada, fica perturbada. And modern science also creating this disturbance to you also. E a ciência moderna também ela cria essa inquietação, essa perturbação na gente. Just give an example. You have one computer. Exemplo, você tem um computador. Then another company
and mention another very nice computer. Then you will think, no, this computer is not good. Buy another computer, another computer. Então você tem um computador, aí vai outra marca, né, de computador, vai e fabrica um outro computador mais moderno, melhor e tal. So how we will be satisfied, happy? Aí você, nossa, preciso comprar outro computador que é melhor. Aí você vai, tem que largar aquele e comprar outro. Look this way. I am saying this modern science also will create many kinds of your unsatisfaction. Oh no, not this, no, more. Então a ciência moderna ela tem esse papel de ajudar a criar essa insatisfação na gente, né? Ah, não, preciso do outro, preciso de mais. You bought one car. Suponha, você comprou um Then carro. another company, or you might say another very nice beautiful car. They will go, this car is old, another car. Aí vem outra companhia de carro, outra marca de carro. Outra empresa vai e produz um outro carro, mais bonito, melhor e tal. Aí você, por que eu... Agora eu quero outro carro, And if you have millionaires, trillionaires, billionaires, they will say, no, more. Se você for milionário, bilionário, trilionário, você vai estar sempre querendo mais e mais, outras coisas novas. Answer, big car. What is the name of the car? Limo. Huh? Limousine. Big car. Aí você tem uma limousine gigante, né? Look this. Why I'm saying? Because in this material world, you are not happy, unsatisfied. You are more and more. But everything is your limit. O que eu tô falando, nesse mundo você não tá feliz, você tá sempre infeliz e quer mais e mais e mais. But your mind want more. Só que nesse mundo tudo é limitado. So for this regard, you completely unsatisfied. E a sua mente, ela quer mais e mais e mais. Então por isso que você está sempre totalmente insatisfeito. This is true. Não é verdade? Everything is modern science, they create these things also. More man, how to more get. A ciência moderna ela cria isso, né? Como você conseguir mais coisas. And another things, you cannot get the happiness to everybody. E outra coisa, você não tem como deixar todo mundo feliz. If one body happy, then another body unhappy with you. Porque se uma pessoa tá feliz com você, também acaba que a outra tá infeliz ou chateada com você. This is true or wrong? Não é verdade? What the English word say? And those who try to please everyone, please no one. Those who try to please everyone, but he cannot please to anyone. Então aquela pessoa que tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. You understand? Tipo um ditado assim? Entende? Actually, no one happy with you for this regard. Conclusion is this. Porque na verdade a conclusão é a seguinte, que ninguém tá feliz com você. I tell you one very nice, beautiful story. They may understand the philosophy. Então eu vou contar uma história bem bonita para vocês entenderem melhor essa filosofia. Once, one old father and his younger son went to the market and they bought one donkey. Tá, então uma vez um pai, né, que já era mais velho e o seu filho mais novo, eles foram no mercado e compraram um asno, né, um burro assim, tipo um burro de carga. So they bought that donkey in their village. E eles fizeram isso, né, compraram esse animal, esse burro de carga bem ali na vila deles. So both father and younger son and bringing the donkey in the village. E aí esse pai, né, e o filho mais novo, eles estavam trazendo o animal, né, o burro para a vila. And some people on the way they laughed, joke, look how they are foolish, father and son. E aí no caminho, algumas pessoas viram eles e tipo zombaram deles. Olha, como eles são uns tolos, esse pai e filho aí. They have donkey, but they are not sitting on the back of the donkey. They are walking. Eles são muito idiotas, porque eles têm um burro, né, um burro de carga, né, um animal, mas mesmo assim, em vez de sentar no lombo do burro, eles vão andando e carregando o burro assim na mão. Then father told his son, look how they are criticized and laughed and joked with us. Aí o pai falou pro filho, olha, eles estão zombando da gente, estão zoando a gente, ridicularizando a gente. Then father told, this is true. We have donkey, but we are walking. Aí o pai falou, é verdade o que eles estão dizendo, né? A gente tem um burro, né? Mas mesmo assim a gente está caminhando. So father told his son, young son, so it is better you can sit on the back of the donkey. Aí o pai falou pro filho mais novo, né? Que era o que estava com ele, falou assim, é melhor você se sentar em cima do burro, no lombo. Then young son, he sat on the back of the donkey.
Aí o filho mais novo foi e sentou no lombo do burro. And father was walking side by side the donkey. E o pai, né, ficou caminhando, né, ao lado, né, do burro. Then after few meters, then other people they jokes. Look, how this boy is cruel. His old father is walking and he is sitting in the back of the donkey. Mas uns metros adiante, outras pessoas também zombaram deles. Nossa, olha que filho é esse, né? Que filho é esse? Ele vai andando em cima do burro e deixa o pai já um senhor caminhando sozinho. Then, Enfim, caminhando, né, a pé. then son become very ashamed. No, father, I should not sit on the back of the donkey. You sit. Aí o filho ficou com vergonha, né? Falou, pai, nossa, não sou eu que devo me sentar no lombo do burro, mas sim o senhor. So father he seated on the back of the donkey, Então foi o pai, né? Aí ele sentou no lombo do and burro. son was walking side by side. E o filho ficou caminhando ao lado dele. Then after a few meters, then some people laughed and joked. Look, how his cruel father. He is sitting on the back of the donkey, and his son is walking. Aí mais pra frente, outras pessoas viram e também falaram: nossa, que pai cruel, né? Ele fica sentado no lombo do burro e o filho fica andando do lado. Then father is, oh no, I should not sit on the back of the donkey. Aí o pai pensou: não sou eu que devo andar no lombo desse burro. Then son told, no, both we sit on the back of the donkey. Aí o pai e o filho pensaram: vamos fazer o seguinte, vamos nós dois nos sentarmos no lombo do burro. Then father and son both sit on the back of the donkey. Aí os dois montaram, né, o burro. Then they were going. Then after a few meters, then some people joke, how their father and mother, both are seated on the back of the donkey. The donkey cannot walk. E aí mais pra frente, no caminho, outras pessoas falaram ainda: nossa, esse pai e esse filho, hein, como que eles são, hein? Aí os dois ficam montados em cima do burro e o burro, coitado, mal consegue andar de tanto peso. Then father and son, they decide, no father, it is better we should carry the donkey. Aí o pai e o filho decidiram: pai, eles chegaram no acordo, sabe o que é melhor a gente fazer? Melhor nós dois carregarmos esse burro nas costas. Then father and son, they tied the donkey's legs and with rope and put on what is called bamboo, and they carried the donkey. Então o pai e o filho, eles amarraram as pernas, né, do burro e colocaram assim, amarradas com um pedaço de bambu, e os dois carregaram junto o animal. Then they have to cross one small river. E aí chegou a hora que eles tinham que atravessar um riozinho. And when they are going to cross the river, then donkey saw his own shadow in the water. E aí na hora que eles estavam atravessando tipo um riacho, assim, o burro, né, o animal, ele viu a própria sombra dele na água. Then donkey afraid. Aí o burro ficou com muito medo. Then donkey also rocking. Then donkey fell down in the water. E aí ele começou a se debater e acabou que o burro caiu dentro d'água. And then donkey left body in the water. E aí o burro, né, o animal, acabou morrendo ali na água. Then father and son, they return back home, empty hands, no donkey, nothing. Aí o pai e o filho voltaram para casa de mãos abanando, sem o burro, sem nada. I am saying this story. And in this material world, you cannot satisfy to anyone. Então por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem que nesse mundo material não tem como a gente satisfazer ninguém, na verdade. And everybody looking your some faults. E todo mundo vai sempre estar vendo algum defeito nas coisas que você And faz. criticize to somewhere. E te criticando em algum ponto. If you have no faults, they are looking where is the faults. Mesmo que você não tenha feito nenhum defeito, não tenha feito nada de errado, mesmo assim eles vão É? ver alguma coisa ali. This is true or not? Não é verdade? You try to understand. Tente entender isso. Because this is the nature of this material world. Porque essa é a natureza deste mundo material. And you cannot give satisfaction to anyone. E não tem como você satisfazer a ninguém. No one also completely pleased with you. Não tem ninguém, na verdade, que esteja completamente satisfeito com você. But if you serve Guru and Krishna, then Guru and Krishna will be happy with you. Mas se você servir a Guru e Krishna, né, ao mestre espiritual e a Deus, eles vão ficar muito satisfeitos com But você. how will you serve Guru and Krishna? Mas como poder servir ao Guru e a Krishna? Como? Lord says, what will give to me? Just chant my holy names, I will be happy.
Deus diz assim, o que você pode dar para mim, né? Apenas cante meu santo nome e eu vou ficar feliz com você. So for their Lord says, chant holy names. And all your unwanted things, dust will be removed from your heart. Then you realize and you will be happy. Então, por isso que o Senhor diz, né? Deus diz, cantem os santos nomes, né? E se você cantar os santos nomes, essa sujeira do seu coração vai embora. E aí você pode perceber, né? Como que... realize what? After the dust comes off? And realize and happiness will come. Ah, tá. Você obtém a realização depois que a sujeira vai embora. E aí você alcança assim a felicidade. Understand? Chant holy names, all your dust, anarthas, unwanted things, lust, anger, jealousy, enviousness, remove from your heart, then so much happiness will come. Porque quando você canta o santo nome, toda essa sujeira, que é luxúria, raiva, inveja, ira, tudo isso vai embora. E aí você depois você experimenta muita felicidade. And fulfill all your desires. E o santo nome satisfaz todos os seus desejos. Understand? What you want? Holy names will fulfill all your desires. O que quer que você queira, cante santos nomes, ele vai satisfazer todos os seus desejos. But again and again, you want to how chant holy names? With faith. Mas eu de novo repito o que eu falei, repito várias vezes. And Como what? cantar o santo nome? Com fé. Sempre cantar com fé. What the faith? If you chant holy names, if I will chant holy names, and my life will be successful. Então, mas que tipo de fé você tem que ter? A fé de que se você cantar o santo nome de Deus, a sua vida será exitosa. So I request you to please chant holy names. Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Todos, por favor, ficar em pé, vai ter adoração e depois é o jantar. Because tomorrow our flight will arrive in the morning. Amanhã a gente tem um voo bem cedo de manhã. I want to speak more Harikatha to you. Eu queria falar mais Harikatha para vocês.
but time is very short. Mas o tempo era muito curto. Yeah, Nityananda Prabhu, very merciful, he is playing Mridanga. Aqui o Nityananda Prabhu muito misericordioso, tocando mridanga. Nityananda Prabhu ki jai. Nice one. Yeah? Please move this book. Kiva jaya jaya gora chandit aroti kosobha kiva jaya Hare Janno Vitara Bhani Jagamanalo Ratna Singha
श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की नित्य लाभ भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज की भक्तिवेदांत शरणानंद गोस्वामी महाराज के भक्तिवेदांत प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समेत गौर भक्त विंद की जय गौर प्रेमानंदे ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः पंचकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गौर प्रेमानंदे जय कृष्ण देवी दासी की जय नाइस परफॉर्मेंस ओके everybody come take one photo very nice Tirar uma foto em grupo, todo mundo. okay Todo mundo junto. Oi. Vamos juntar aqui pra fora. Oi, todo mundo, Haribol, por favor, todo mundo. Ainda não. Who made this? Who did this? Krishna Devi. Cadê a Krishna Devi? Krishna Devi. Ele quer te dar um presente agora. Oi. Pra você botar. Tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol.
divino personificado, Srimati Radhika. Tem também o Pakanopadesh, instruções ou histórias da cultura indiana com vários ensinamentos. Também tem a revista Jai Gurudeva também. Agora. Tá, então temos também o Bhakta Bhakti Bhagavan, vários livros, quem quiser estiver interessado na contribuição. Ah, sim, a revista também Jai Gurudeva. Tem, você tem, então vai. Tem umas revistas também. Eu trouxe umas antigas. Ah, tá. A atual já foi uma demanda muito alta, mas na próxima vez a gente dá também. Quem for em São Paulo morar teatro pode comprar a última edição. Everybody comes and follow. Okay?